Olá, amigos. Estamos começando pela TV Assembleia, a imagem da cidadania, mais um programa Memória.doc. Hoje nós vamos falar sobre João Pessoa, sobre a nossa Paraíba, a cidade de Nossa Senhora das Neves, a Frederica, não é? Que completa 430 anos, é a terceira cidade mais antiga do Brasil. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que contarmos com a presença hoje do nosso querido jornalista, professor, historiador, José Otávio de Arruda Melo. José Otávio, uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Satisfação minha, Gil, você está aqui nessa prestigiosa TV Assembleia e partilhando da companhia sua e da nossa amiga Silvia. Professor, me fale uma coisa, como se deu a conquista desse território paraibano, até para que nós possamos chegar ao início da história da Paraíba propriamente dita? Bem, essa conquista verificou-se a nível de um processo. Quer dizer, não foi um acontecimento isolado, mas uma série de fatos que vieram se articulando desde que o Brasil foi dividido em capitanias, 1574, e a capitania da Paraíba foi estabelecida aí desvencilhada de Itamaracá. Mas entre a criação e a ocupação se passaram 11 anos, porque a área era muito ocupada aqui por filibusteiros, quer dizer, por piratas franceses que contavam com o apoio dos naturais da terra. Os naturais da terra não eram os tabajaras, que chegaram depois. Os naturais da terra eram os potiguaras, que resistiam aos indígenas, aos portugueses, exatamente porque os portugueses queriam tomar-lhes as terras para realizar a colonização. Isso só se tornou possível com a chegada aqui dos tabajaras, do cacique Piragibe, que se aliaram aos portugueses e derrotaram os potiguaras, que eram aliados aos franceses. A partir daí, então, veio a criação da cidade, que foi estabelecida no sítio que medeia entre o Sanhauá e o mar. Os conquistadores, o ouvidor Martim Leitão, o capitão João Tavares, o comerciante Frutuoso Barbosa, eles percorreram essa área para escolher um sítio mais adequado. E o sítio da primitiva ocupação da cidade é aquele que fica entre a colina, onde está hoje a Catedral de Nossa Senhora das Neves, e o rio Sanhauá embaixo. Então, o habitat primitivo da cidade é aquele, quer dizer, foi construído um fortinho, mas o fortinho é embaixo, na ladeira de São Francisco. Isso, aliás, aconteceu não somente aqui, mas em Natal, em Olinda, no Rio de Janeiro, defesas embaixo, junto ao rio, para bloquear a chegada dos invasores e a cidade em cima. Professor, me diga uma coisa, qual a relação entre o monopólio do comércio do açúcar e o surgimento da cidade? Bem, a cidade que é a capital da capitania, surgiu uma versão aqui de que Mamanguape foi capital, isso nunca existiu. A capital sempre foi a cidade que mudou de nome, mas o sítio é o mesmo. Sim. Quer dizer, a cidade primitivamente chamou-se Nossa Senhora das Neves, depois Filipé de Nossa Senhora das Neves, que foi abreviado para Filipé, foi Frederica, foi Paraíba, João Pessoa, mas ela é sempre a capital e o sítio é este, que foi se expandindo. Ela surge junto ao rio, em cima, no outeiro, e se desloca em direção ao mar. Esse processo vai levar exatamente esses 430 anos que nós celebramos hoje. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. A cidade se estabeleceu aí, e ela tinha exatamente uma finalidade econômica. Ela foi criada dentro dos quadros do mercantilismo, que servia para a exportação de peles, de fumo, de madeira e principalmente de açúcar. Tanto que essa cidade, ela se estabelece através de vários vetores. Nós temos o vetor militar, que significa a defesa da terra. Nós temos o vetor social, que é o regime de trabalho, escravo. Nós temos o vetor religioso, que é o mais importante. O grande poeta das navegações portuguesas, Camões, ele tem um verso nos Lusíadas onde ele fala que os portugueses se lançaram pelos mares nunca navegados para expandir a fé e o império. A fé é o elemento religioso, o império é o elemento econômico. Então, dentro desse quadro, se estabelecem os engenhos. Um elemento básico da nossa formação é o açúcar, porque assim que a terra foi conquistada, foi ocupada em 1585, os conquistadores, os colonizadores trataram de estabelecer um engenho de açúcar, que é o engenho real de Tibiri,
que fica nas proximidades de Santa Rita e é a base econômica da nossa formação. A partir daí, a Paraíba tornou-se uma capitania, depois Estado, produtor de açúcar, e esse açúcar vai exatamente significar a base econômica da nossa formação. É verdade que a cidade de Nossa Senhora das Neves, ela renasceu cidade e, na verdade, é a terceira cidade do país? Isso se discute muito. É terceira cidade, porque havia o problema das vilas. A colonização portuguesa era muito confusa. Havia uma confusão, havia os termos também, termos é o lado judiciário, havia as vilas, havia as cidades. Agora, realmente, a João Pessoa se avantajou, porque devido à necessidade de ocupação da terra, para, sobretudo, defender Pernambuco e permitir a expansão da colonização rumo ao sul, então a nossa cidade, quer dizer, a cidade de Nossa Senhora das Neves, o nome primitivo era esse, cidade de Nossa Senhora das Neves, ela foi criada como cidade, desconhecendo o estado de vila. Por isso, ela se avantajou sobre as outras, que, todavia, São Vicente, Santos, já existiam como vilas. E a cidade, nessa época, pertencia à província de Itamaracá? A Itamaracá ou a Pernambuco? Não. A Paraíba surgiu desvencilhada de Itamaracá. Foi. O primitivo território da Paraíba pertencia a Itamaracá, mas em 1574, já não mais. Então, os portugueses separaram a capitania da Paraíba de Itamaracá, que é uma capitania importante. A sua capital é Igaraçu, mas nunca prosperou muito. Há um livro de Manuel Corrêa sobre a capitania de Itamaracá. Manuel Corrêa dá uma explicação geográfica, diz que os terrenos de Itamaracá não eram muito bons. A capitania era produtora de açúcar, mas não prosperou. A Paraíba se avantajou sobre Itamaracá, mas nasceu dela. Muito bem. E o que aconteceu, Zé Otávio, com os índios potiguaras após a dominação da Paraíba? É verdade que eles foram perseguidos, foram massacrados? Foram perseguidos, né? Foram perseguidos e imigraram para o Rio Grande do Norte. Assim que os potiguaras eram aliados dos franceses. Os franceses tinham estabelecido um forte ali na área de Baía Traição, onde eles mercadejavam ativamente com os potiguaras. Assim que a cidade foi constituída, em 5 de agosto, é a celebração das pazes. A cidade vai começar a funcionar a partir de 4 de novembro, com as primeiras construções. A Casa da Câmara, a cadeia, a Câmara, a capela, que depois vai ser transformada em matriz. Então, assim que esse processo se consolidou, João Tavares e Martim Leitão pessoalmente, que era o ouvidor-geral com sede em Olinda, mas ele veio para cá para cuidar da colonização da Paraíba. Assim que a cidade foi constituída, eles marcharam para a área de Baía Traição para exterminar os potiguaras. Esse processo vai se concluir em 1599 com o governador, eu acho que é Feliciano Coelho. Sim. Ele era um homem muito violento e tornou-se inimigo feroz dos índios, porque foi ferido na perna, ficou aleijado e massacrou os potiguaras. Então, os potiguaras foram embora. Então, a terra ficou livre, porque os potiguaras foram rechaçados para o Rio Grande do Norte, daí o Rio Grande do Norte ganhar indevidamente a denominação de terra dos potiguaras, porque os potiguaras estavam primitivamente aqui. E quanto aos tabajaras, que são um episódio muito rápido da nossa formação, eles vão se localizar em Pernambuco, vão se localizar entre os rios Capibaribe e Beberibe, ficam lá algum tempo e depois vão para o interior da Bahia, onde eles, inclusive, vão capanguear os bandeirantes pernambucanos que ocupam o sertão baiano. Diante disso tudo, quando foi que surgiu a presença dos tabajaras, dos índios, que o senhor falou inicialmente que eles não eram, na verdade, os nativos daqui? Não eram. Os tabajaras chegaram aqui através do Rio Paraíba. Já por conta desse problema com os potiguaras? Bem, porque havia entre os índios diferenças étnicas. Sim. Não é? Os índios eram inimigos dos próprios índios. Sim. Os índios não se compunham. A palavra índio é uma palavra muito generalizada, muito vaga, porque havia as diversas nações indígenas que se guerreavam. Então, os portugueses, enquanto os tabajaras não chegaram, os portugueses não conseguiram firmar o pé aqui, porque eram rechaçados pelos potiguaras, que contavam com o apoio dos franceses. Foram 4 expedições entre 1574 e 1585 que não chegaram a bom termo, quer dizer, não lograram a conquista, a ocupação da terra. A coisa mudou com a chegada aqui dos tabajaras.
Os Tabajaras vinham das nascentes do rio Paraíba. Os índios eram andarilhos, então eles subiram o Paraíba todinho. Subiram o Paraíba. O Paraíba nasce em Alagoa do Monteiro, através da junção de dois rios, Rio da Serra e Rio do Meio, já na fronteira com Pernambuco. Eles subiram e vieram bater aqui. Vieram bater aqui por conta de quê? Por conta das fomes que afetavam os índios. Os índios procuravam muito o litoral para se beneficiar de coco verde, sobretudo de caju. Então, os Tabajaras vieram para cá. Quando os Tabajaras chegaram, os portugueses notaram que havia um elemento novo e que era possível utilizar os Tabajaras contra os potiguaras. Foi o que eles fizeram. Eu digo no meu livro, Sim. eu tenho um livro sobre a história da Paraíba, que é exatamente esse aqui. A história da Paraíba está na 14ª edição. Não é devido aos meus métodos, é devido à técnica de que eu me utilizei. É um livro assim que procura uma visão de conjunto e, ao mesmo tempo, de síntese. Então, eu digo isso, que o Império, quer dizer, a colonização, só se estabeleceu na Ásia, na África, na Oceania, em toda parte. Foi explorando exatamente essa dissensão, essa discórdia entre os naturais da Terra. Sem essa discórdia, o Império não teria se estabelecido em parte alguma do mundo. E foi exatamente o que se estabeleceu aqui. Quando chegaram os Tabajaras, os portugueses usaram os Tabajaras contra os potiguaras para dominar a situação. No interior vai ser a mesma coisa. Okay. No interior, alguns pesquisadores perceberam que não havia somente os cariris, havia os tararius, que resistiram. Então, no interior foi a mesma coisa. Os portugueses usaram os cariris contra os tararius e, a partir daí, se apossaram da terra e ficaram donos da festa. Nós estamos conversando no Memória.doc de hoje com o historiador, professor, jornalista José Otávio de Arruda Melo. Estamos falando sobre a história da Paraíba e vamos falar com mais profundidade nos próximos blocos sobre a nossa cidade de João Pessoa. Voltamos daqui a pouco.